Olá, sou o Ruben Barradas Olá, eu sou a Cassiana Tavares. e cá estamos de novo para mais um Publicanos e Fariseus. Seja muito bem-vindo ao podcast Perspectivar ou ao videocast, conforme estejas a ouvir no podcast ou a ver no videocast. Eu sou o Ruben Barradas, tenho comigo a psicóloga, a autora, oradora, Cassiana, mais o quê? Mãe, sei lá, N coisas. Acabei de ver que tinha aqui um grande buraco na manga, mas atenção, acho, não é? Isto não é desleixo, é mesmo assim. É mesmo assim. Também não me posso confessar, nem ninguém lá em casa, lamento. Olha, o que é que faz uma pessoa ter de se justificar por causa da sua aparência? Não é o tema de hoje, mas podíamos começar por aí. Esta conversa seria muito longa. Não vai, fica para outro episódio. Como eu disse, bem-vindos ao podcast Videocast Perspectivar. Este é o Publicanos e Fariseus, um conteúdo em que nós falamos de mitos e questões da saúde da nossa mente, do equilíbrio da nossa vida. E, meu Deus, pano para mangas, este é o segundo episódio da segunda temporada. Já nem sei, já nem sei quanto conteúdo é que nós temos. Sei que temos aí horas já, algumas Eu delas. confio em ti, porque eu nunca Confias em sei mim, nada. né? Até porque a única vez que nós apostámos, eu ganhei. Apostámos, É vá. verdade. Pronto. Tivemos uma pequena teima, eu ganhei. Eu tinha razão, o que é provável que não volte a acontecer nunca mais nessa perspectiva. Se estás aí desse lado e é a primeira vez que estás a ouvir falar no Publicanos e Fariseus, ou no Perspectivar, ou sei lá, ou em mim, ou na Cassiana, dá uma olhada nas nossas redes sociais. O Perspectivar está em Instagram e em Facebook, temos lá muito conteúdo sobre esta área, especialmente a nível da saúde mental, do equilíbrio, da nossa vida, do nosso dia a dia. Dá também uma olhada nos nossos perfis pessoais, onde quer eu, quer a Cassiana, cada um nas suas áreas, temos certamente muito conteúdo que pode ajudar no teu dia a dia. E daqui a bocadinho vamos fazer de certeza que a Cassiana vai mostrar a criança mais nova dela, mas não mostres ainda, não mostres ainda. Isto não sei se eu Sim. consegui revirar bem os olhos. Com o tema de hoje, eu já sei que tu vais puxar da tua mais recente aquisição, arma e afiliação, e que vale a pena ler, já agora, só para dizer. Mas pronto, por isso, dá uma olhada nos nossos perfis, no conteúdo que já trouxemos para o nosso canal. Há lá muito conteúdo, muitas horas sobre estas áreas que eu acredito são fundamentais, não só para quem já passou, não só para quem está a passar, mas também para eventualmente, se tu queres saber um bocadinho mais às vezes no ponto de vista da terceira pessoa, porque há alguém perto de ti que está a passar por alguma dificuldade a nível da saúde mental, e eu tenho lá a minha história. Uma das coisas que eu me apercebi ao longo deste tempo em que também tive que lidar com esgotamento em termos pessoais e várias coisas, foi o quão importante é para quem está do lado de fora conseguir perceber um bocadinho o que é que se está a passar. Por isso, quando nós criamos conteúdo nesta área, é exatamente para ajudar os que estão dentro, os que sentem que estão a ir para uma zona mais difícil, mas também aqueles que gostavam de perceber mais o que é que se passa com o seu amigo, com o seu companheiro, com a sua mulher, com o namorado, whatever. Por isso tens lá muitas horas de conteúdo. Nós temos conteúdo exclusivo também no podcast, que podes ver em qualquer plataforma, Spotify, Apple Podcasts e por aí fora. E hoje vamos falar sobre Cassiana. Começamos pelo mito, é o que nós habitualmente fazemos, não é? Hoje vou levantar um tema que foi fruto de uma conversa que eu tive há pouquíssimos dias e que foi fruto também da minha própria experiência pessoal, porque se vocês acompanham um pouco do meu percurso, mas também do Perspectivar, uma das coisas que eu já contei foi que aquilo que me aconteceu a nível do burnout, do esgotamento, não foi uma coisa propriamente do dia para o outro. Há uma altura que a gente percebe que alguma coisa está a correr mal. Mas normalmente repetimos para nós uma frase, e foi esta frase que eu ouvi esta semana, e essa frase é o mito que eu queria trazer hoje, que é a frase ou um mito: eu não posso parar, eu não consigo parar, eu sei que eu não estou bem. Muitas vezes, normalmente, a frase há de ser alguma coisa como esta: eu sei que não estou bem, eu já tive isto, já tive aquilo, mas... E normalmente a seguir este mas desaparece a frase: eu não me posso dar ao luxo de parar, ou eu não posso parar. Cassiana, doutora, diga-me uma coisa: é verdade que nós não podemos parar, ou há sempre uma forma de darmos a volta a isto? Estamos a falar de trabalho. Estamos a falar de trabalho, mas se calhar estamos a falar também de vida pessoal. Ou seja, eu acho que há muitas áreas para este... Há muito alcance para este mito. Não sei, diz-me tu, decompõe como achares por Então bem de compor. posso escolher.
Eu vou dizer que é um mito. Um rufo Mito. depois, não é? Ok. Não foi. Vou eu ter trabalho na pós-produção. Muito obrigado, doutora. Nada. Gosto sempre muito de dar trabalho às pessoas. E eu estou a entender o não posso parar como estou a viver a minha vida desta maneira e tenho de continuar assim. Não há alternativa, não há saída. O que eu estou a ouvir-te dizer é: eu tenho que continuar a suportar isto e andar até cair para o lado. Hum, Se é isto que significa, então é um mito. E posso dizer-te pelo menos 3 coisas sobre isso. E se calhar vamos conversando, não tenho que as dizer de uma vez só. certo. Mas a primeira é um tema que nós temos falado aqui incessantemente, que é o tema do descanso. Certo. E o descanso é uma coisa que é fácil de nós dizermos que é importante e que fazemos, mas se calhar oscilamos entre a tensão e depois o cair para o lado e já não conseguirmos ou não querermos ter capacidade para fazer o nosso trabalho ou continuar a estar com outras pessoas porque chegamos a um período de grande esgotamento. Ok, então era um bocadinho por aqui que eu queria ir. Faz sentido para ti, em função da tua conversa, Faz. porque eu não estava lá, mas se me quiseres ajudar aqui um bocadinho, estou a Deixa, ir em posso direção fazer uma pergunta por causa da direção que tu deste? O que é Uhum. que tu, quando tu pensas em descanso, porque o descanso pode significar coisas diferentes, Sim. o que é que tu consideras o descanso? O que é que entra para ti na categoria descanso? Vou falar então das 3 coisas, Ok. assim, direto. Número 1, descanso físico, literal. Uhum. Se eu sou Portanto, adulto, durmo, dormir. dormir. Dormir, parar o teu corpo, a tua mente, 7 a 9 horas. E isto tem 2 questões principais. E isto era infinito e podíamos ir buscar especialistas para nos falarem horas sobre sono, mas só 2 coisas. Uma é a nossa regulação natural dia-noite, e quando Certo. nós respeitamos, vivemos melhor, o corpo funciona melhor, isto falando de uma forma muito geral, não é? E a segunda coisa é o cansaço ao longo do tempo, porque qualquer pessoa, se estiver muito pressionada ou porque tem um trabalho que obriga a isso, se trabalhamos num hospital ou Hum. somos polícias ou trabalhamos por turnos numa fábrica, aguentamos trabalhar de noite, não é? Ao longo do tempo, quando começamos a matar muitas noites, os efeitos são reais. E para quem tem Certo. este tipo de profissões estão claramente estudados, para as outras pessoas que não têm estas profissões e mais fazem-nos na mesma, temos o desgaste ao longo do tempo. A segunda coisa sobre descanso é ter espaço para outras coisas na vida. Isso Uhum. também é descanso. Descanso contemplativo, descanso em que eu me ocupo a fazer outras coisas de que eu gosto muito, e depois o descanso que é ganhar perspectiva. É Hum. quando eu saio do meio do turbilhão e tenho tempo para meditar e refletir sobre ou como é que estou a trabalhar ou como é que estou a viver a minha vida. E é Uhum. tão fácil nós começarmos a viver sem este tipo de crítica sobre nós. Uhum. Só conseguimos fazer isto com descanso. Olha, certo, o descanso, até por experiência própria, foi para mim um fator fundamental, quer no decréscimo, quer depois no acréscimo da saúde da minha mente. Mas agora imagina, alguém está do outro lado e está-nos a ouvir e pensa Uhum. assim: opá, eu de facto sinto que a saúde, o equilíbrio daqui da minha mente não está a deteriorar-se. Eu percebo isso tudo, mas epá, parar neste momento está fora de questão. Isto se calhar também tem um pouco a ver com o que é que nós pensamos quando pensamos em parar. A gente se calhar pensa em parar e pensa, sei lá, numa baixa médica, em deixar de ir ao trabalho durante X dias, eventualmente para quem é um profissional por conta própria, profissional liberal, entendo que isso não seja às vezes muito fácil. Mas se calhar também importa sublinhar bem aquilo que tu agora disseste, que é o descanso, o parar, ou até o abrandar, porque às vezes a questão Uhum. pode nem ser o parar, Ao pode ser ritmo. abrandar o ritmo, né? E é um bocadinho sobre esse. Estamos a Uhum. entrar já um bocadinho no tema de hoje, que é os ritmos da nossa vida, né? E nós hoje na sociedade temos uma imposição
de um ritmo muito elevado em tudo, quer no fluxo de informação que recebemos, na multiplicidade de assuntos e na facilidade com que somos obrigados a saltar de assunto em assunto, de ideia em ideia, de contexto mediático em contexto mediático, mas o que é que nós pensamos quando pensamos em parar e que não tem a ver com esse desligar o motor e ok, agora vou deixar aqui o carro parado. Eu acho que tu disseste muito bem. Por exemplo, a maior parte de nós, a questão do sono é muitas vezes uma questão de disciplina. É nós adotarmos hábitos de disciplina a termos de sono, de deitar à hora X, de levantar à hora Y, de limitar o chamado screen time, o tempo de ecrã, e há gente ultra especialista nisso por essa internet fora. Algumas, pelo menos 1h30, 2 horas antes do sono, até às vezes algumas pessoas até um bocadinho mais. O tipo de refeições que comemos à noite, ou seja, há uma questão também muitas vezes, não só, eu acho que às vezes entregamos também um bocadinho à realidade em que estamos a viver e dizendo assim, bem, eu não posso parar, olha, sim, e então mantemos o mesmo tipo Vou-te dar um de... exemplo muito prático com isso que tu disseste. Tu tens 3 tipos de insónia fundamentais. A dificuldade em adormecer, acordar à meia da noite, ter sono interrompido, não é? Ou acordar mais cedo. Não raramente, quando estou a fazer uma primeira consulta, escuto isto. Normalmente adormeço em frente à televisão, no sofá. Depois Certo. alguém me acorda e eu vou para o meu quarto. E o que é que acontece? Depois é difícil adormecer. Normalmente vou comer, vejo alguma coisa. Nós temos hábitos tão simples que nos desprotegem. E ficar a ver televisão na sala, que eu entendo que muitas vezes é uma fuga àquilo que foi o nosso dia. Às vezes, na verdade, ver qualquer coisa é um comportamento emocional. Nós podemos achar que os comportamentos são essencialmente coisas que nós fazemos, mas os comportamentos também são coisas que pensamos e que fazemos com a nossa Certo. mente. E eu posso consumir coisas, e quem nunca, não é? Porque nem quero pensar naquilo que me está a estressar. Nem quero pensar, como não posso parar, vou-me parar assim. Vou para aquela janela de nada, nem sei o que é que está a dar. Nem gosto muito daquilo. Ou pelo contrário, adoro e é aquele meu momento. Mas são pequenos hábitos que podem fazer muita diferença. E tu falaste nisso há bocado, a higiene do sono. Trazer proteção à minha saúde mental. Sabes, eu posso fazer aqui um parênteses. Vou dar-te um tema polémico para um próximo programa. Mas a minha filha, estás a gravar? A minha filha mais velha tem 15 anos. E quando eu fiquei grávida e fui fazer um curso de preparação para o parto e contei às minhas amigas o que estava a fazer e como era importante para mim pensar no parto que eu queria e que eu queria amamentar aquela criança. E algumas das minhas amigas disseram nem pensar, eu quero uma cesariana porque não quero sentir dor, ou eu quero que os médicos decidam porque eles é que sabem o que é melhor. Eu disse, olha, eu confio na minha médica, mas a responsabilidade do parto é minha. E parecia quase doida ao dizer estas coisas. E eu tive os 5 filhos de parto normal, experiências diferentes, mas assumi sempre que a responsabilidade de parir aquela criança era minha. Claro que quando vais para um hospital público, como eu fui, tens que perceber onde é que tu estás. E a maneira como falas com a equipa e como vais negociando aquilo que tu achas que é o melhor é muito importante, porque tu estás a entrar num domínio hospitalar, que tem normas, que tem Certo. funcionamento, e no fundo nós temos entregue a nossa saúde à ciência, à medicina e dizemos, olha, médicos cuidem de nós, não é? Enfermeiros cuidem de nós, psicólogos cuidem de nós. Mas esquecemos que em todas as relações tem que haver uma parceria. E durante muito tempo eu acho que essa parceria não houve. Depois eu tive a criatura e comecei a amamentá-la e vê se ganha o peso, vê se é assim, a criança tinha manchas, é o teu leite, bem, aquilo era um pesadelo. E eu sempre muito teimosa, não, porque é que a criança não há de estar bem? O meu corpo não foi feito para isto. Foi, então não vou ter dúvidas. Tinha interiormente, mas aos outros dizia que não, porque me cansava aquela pressão. E hoje falamos de violência obstétrica. Eu não nego que ela existe. Eu não nego de Certo. forma nenhuma.
porque eu também ouvi as tais coisas que às vezes tu pensas, a sério que me disseste isso? Mas podemos responder e ter a confiança e a assertividade para nos posicionarmos. E o que eu quero dizer com isto é que há aqui uma responsabilidade grande sobre nós próprias, não é? Que durante muito tempo deixamos entregue e agora há uma geração de mulheres que está a dizer não, isto não é certo, isto não é correto, mas esquecemos que foi feito um caminho para chegarmos até aqui, que foi cuidem de nós, façam-nos ter os bebés, vai, eu já tirei aqui a polémica toda, não sei de onde é que vamos ter depois disto. E agora não é exatamente assim e os médicos são maus, eu gosto pouco deste discurso. E eu olho para as outras áreas da nossa vida, como a alimentação, como o sono, e acho que nós às vezes somos pouco sérios com a responsabilidade que é nossa. Certo, E certo. e o sono e o descanso é uma responsabilidade nossa, trazendo aqui o nosso background bíblico, não é? Os judeus tinham o sábado, que era um período obrigatório de descanso, em que não se pode basicamente fazer nada. E é algo extraordinário e protetor, é um limite. Os limites são tão importantes para nós. E não poder parar quando alguém diz isto, quando eu digo isto, é provavelmente exatamente sintoma de que eu tenho de parar. Certo. Agora, como é que... E esta é uma assunção que eu faço, porque eu acho que muitas vezes o não posso parar, além de ser uma construção nossa, é uma frase que abrange muitas coisas, ou seja, não é uma frase, às vezes tendemos a achar que é uma frase apenas e só aplicada à nossa vida profissional, se calhar, mas, e tu agora mencionaste o sábado, e é um conceito, aliás, muito interessante, de um dia e antiquíssimo, e que até nem é exclusivo dos judeus, noutras culturas têm outros nomes, mas era comum a alguns povos antigos terem esse dia separado para o descanso. Mas eu vejo muitas vezes, e é também um pouco a minha experiência, o não poder parar muitas vezes é fruto não tanto de uma questão profissional, laboral, trabalho e por aí fora, mas fruto de um cérebro, de uma mente que está sempre num determinado lugar. Nomeadamente, por exemplo, está sempre num determinado lugar de pressão, mesmo num sábado, mesmo num dia de descanso. Imagina, mesmo no fim, como se tu não tivesses para onde sair, mesmo quando não estás metido no mundo que te traz ansiedade ou que te traz. E tu, quando estás lá fisicamente, mas quando não estás, a tua mente continua lá fisicamente, a tua mente continua lá, mesmo não sejas fisicamente. E eu acho que muitas vezes nós colocamos, por exemplo, a nível profissional, eu vejo isso muitas vezes em pessoas que estão sempre on, estão sempre não conseguem despir o smoking ou o facto daquilo que eles fazem e depois eu ouvi uma coisa muito interessante hoje que era de um filósofo que agora não me lembro o nome, hei de me lembrar e depois vou gravar uma primeira pessoa sobre isso, mas é que ele falava de uma coisa interessantíssima. Hoje em dia há uma pressão enorme para todos nós fazermos aquilo que nos realiza profissionalmente, aquilo que é o sonho da nossa vida. Há uma pressão enorme. E essa pressão revela-se até no facto, e agora estou a trazer isto aqui um bocadinho para o lado profissional, mas no facto em que se tu não fizeres aquilo que é o teu sonho de vida, a tua missão, és um falhado. É Podes verdade. ganhar, podes ser um profissional extraordinário, mas tens que ser completamente apaixonado por aquilo que tu fazes profissionalmente. Ora, isto é falacioso, porque senão a humanidade não tinha sobrevivido até aos dias de hoje, que a maior parte, a maior parte das pessoas que já passou pelo mundo não teve a oportunidade de fazer aquilo que amava, mas teve que fazer aquilo que era preciso fazer numa determinada altura, mas coloca também uma expectativa irrealista. E eu acho que quando nós falamos muitas vezes nestes padrões, a maior parte das vezes nós estamos a falar na criação de expectativas, de padrões irrealistas, em que depois, se tu de alguma maneira sentes que, mas eu não tenho aquele nível de paixão, mas eu não tenho aquela capacidade, tu sentes-te sempre inferiorizado, sentes-te sempre
abaixo. E às vezes É. o não posso parar é uma tentativa de uma resposta nossa, acho eu, um bocadinho também da minha experiência e daquilo que eu tenho falado, é uma tentativa de uma resposta nossa, ou quase que a tentarmos nos apaixonar por aquilo que fazemos, como se a nossa vida fosse só aquilo que fazemos, neste caso profissionalmente, mas também uma tentativa nossa de enganarmos um bocadinho quem está à nossa volta, enganando-nos em primeiro lugar a nós mesmos. E eu ouvi isto hoje de manhã e aquilo bateu-me, eu não concordo talvez a 100% com tudo, É. mas é um padrão super irrealista. Porquê é que só os grandes, porque é que só é grande quem ama aquilo que faz? Porque é que só consegue entregar resultados quem ama aquilo que faz? Quando na verdade nós até temos vários casos na história da humanidade em que isso não foi exatamente assim, em que muita gente às vezes por uma necessidade, porque teve de ser naquela altura, enverdou por alguma área e acabou por ser brilhante nessa É área. muito Isto interessante. gera pressão enorme. E o tema é muito relevante, e ainda bem que tu trouxeste assim, porque realmente não parar pode ser a perseguição de propósito. E eu, em consultas, estou a encontrar cada vez mais isto, e em consultoria também, ainda não cheguei à minha melhor versão. E há Sim, uns essa, anos essa eu frase cheguei. gera-me urticária, vou confessar, se calhar sou Há eu. uns anos eu queria desenvolver uma marca e chamei-lhe Vocare, uma marca na área da consultoria, a tagline era Unleash Your Full Potential, não é? Hum, Liberta o teu potencial. E depois, não, I'm done with that. Vamos agora voltar a pôr os pés no chão. E tem a ver com o que tu estavas a dizer. A nossa relação com tudo na vida vai ser vivida de uma forma muito singular, mesmo. E o facto de nós queremos parametrizar as coisas, nós temos muita necessidade disto. Por exemplo, quando fazemos um podcast como este, eu prefiro muito mais que ele seja uma conversa do que seja um guião para a vida. Porque é uhum. impossível, em 3 pontos-chave, e pessoas como eu que adoram falar em, vou-te dizer 3 coisas, vou-te dizer 2 coisas, eu resolvi a vida de toda a gente com 3 pontos-chave, é tão fácil, não é? Temos aqui uns padrões e está feito. Mas não é. A nossa vida é absolutamente singular. Quanto mais eu escuto pessoas dizerem como é que chegaram ao seu trabalho, a maioria das pessoas que eu entrevisto, quer em clínica, quer em consultoria, quer numa formação, chegaram à sua profissão e muitas vezes por uma série de casualidades. Casaram-se com aquela Completamente. pessoa e conheceram-na por uma série de casualidades. É quase tudo um grande casamento entre a minha essência, o meu background, as experiências que eu fui tendo possibilidade de realizar, o que está diante de mim agora. E nós estamos a ter muita dificuldade em lidar com o que está diante de nós agora. Se calhar vivemos com não posso parar de fazer isto agora, tipo ratinho na roda, na esperança de que a seguir vou chegar a um sítio muito melhor. Em vez de Mas depois nunca chega. Mesmo que nós cheguemos ao tal sítio muito melhor, não, não é não chega, suficiente. Tu vais lá não chega. chegar e vais dizer assim: não, não, afinal não era isto. Olha, no outro Afinal dia não era uma isto. paciente minha disse-me que eu devia contar as minhas histórias e eu comecei a fazê-lo. E eu perdi a voz, comecei a ter problemas de voz no fim da adolescência e aos 21 perdi mesmo a voz. Hum, Então não era muito, não tinha este agudo, pode ser chato para quem me ouve, não é? Às vezes tenho que me lembrar, balancear aqui a minha voz, mais equilibrada, era uma voz assim mais grave e tinha muito ar e não conseguia cantar. Então eu fiquei sem cantar 2 anos completos e foi hum. horrível. Na altura eu achava que ia ser cantora. Portanto, quando achavas que vais ser cantora um dia, ficar sem voz não é agradável. Exato. Não conseguia acabar uma única consulta, estava no meu ano curricular, Hum. tinha que pedir às pessoas uma pausa, tinha crises de tosse horríveis e o médico que me acompanhava disse, olha, é melhor pensar noutro, cantora você nunca vai ser, e se calhar é melhor pensar noutra profissão porque psicóloga também vai ser difícil, a sua voz não vai voltar. Uh, Aquele foi o dia em que a minha cura começou, porque eu hum. pensei, não pode ser, eu não vim até aqui para isto me acontecer agora. Certo. E entrei num grande processo que teve a ver com viver
a minha vida como eu estou agora. Hum. E foi a altura em que eu escrevi mais músicas. Não sei se alguém que é músico chamaria músicas, mas vá. Eu escrevi essas músicas e alguém as cantou durante estes 2 anos. Eu acho que por piedade, como eu não podia cantar, começaram a dar Tens, coisas para tens que fazer. sair desse lugar de autocomiseração. Não, não, é mesmo crítica, é o mesmo lugar de crítica. Mas isto para dizer que eu comecei a viver um momento. Era o que eu tinha, eu Uhum. não tinha voz, portanto, como é que eu vou? Claro que fiz imensos tratamentos, que nenhum funcionou já agora, cada vez eu estava pior. E só quando a minha filha estava quase para nascer é que realmente aquilo se desbloqueou ali, a minha voz voltou e foi um período espetacular de eu me libertar, foi horrível, foi um momento muito duro, mas aqueles Uhum. 2 anos em que eu tive sem voz, eu pude viver, é ok, esta é a realidade que eu tenho esperança de que eu possa melhorar, mas agora eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, não posso cantar, mas vou viver a música como eu posso viver, não é? Não consigo fazer as consultas assim desta maneira. Que soluções é que existem para eu como profissional conseguir? Não me vou concentrar naquilo que eu não posso, vou me concentrar naquilo que eu posso. Vou tirar esta pressão absurda que estava em cima de mim, não é? De tentar chegar a algum sítio. No fundo foi um luto, Uhum. sabes? Mas de reorganizar a minha vida. E a voz voltou, e agora não sou cantora, não é? Foi outro percurso completamente diferente, que curiosamente me obrigou a encontrar mesmo com a leitura, com a escrita, Uhum. com a capacidade de comunicar as minhas ideias e também foi uma grande forma de lidar com o meu ego, não é? Depois tive vários episódios, não é? E acho que vai continuar assim, mas foi uma altura que me quebrou muito e que me É o teu obrigou, próximo livro. quem sabe. São Mas as tenho histórias. mais histórias do que esta. Mas isto pensei que eu tive que parar, porque eu estava a entrar em loop, não é? Certo. Eu tenho que conseguir cantar, eu não consegui, não é? Foi um luto, foi uma mudança na minha vida e teve a ver com reajustar. E às vezes nós temos que reajustar-nos à vida que estamos a viver. Isto pode assustar as pessoas e dizer, mas ela então está a dizer o quê? Que vamos desistir? Não, mas por exemplo, podemos estar em tensão no nosso casamento Uhum. e a frase é eu não posso parar. Isto pode significar, como tu dizias, muitas coisas. Pode significar que vamos continuar a suportar-nos, temos que aguentar, em vez de nos sentarmos e realmente Certo. trabalhar, que é completamente diferente. Às vezes estamos numa escalada emocional tão grande que nem conseguimos ter uma conversa sem terminar a discutir, ou se não pior. Certo. E não podemos parar. Não podemos parar significa o quê aqui? Está na altura de arregaçar as mangas e trabalhar. Hoje, à hora do almoço, tinha uma conversa sobre estar sozinho ou casar. E alguém dizia: não vou casar, é mais fácil estar sozinho. E disse: tenho as minhas dúvidas. Com base na minha experiência como psicóloga, não te sei dizer se é mais fácil Certo, estar certo. sozinho. Eu acho que todos os caminhos da nossa vida vão exigir investimento e complexidade. Então, este não posso parar que tu escolheste tem muito que se lhe diga. E se ele representar estou encurralada e não posso mudar de direção, provavelmente este é um sinal de alerta. Está na altura Certíssimo. de pedir ajuda, de... Às vezes é tão interessante que falamos literalmente com alguém da nossa confiança e ganhamos imediatamente uma perspectiva que não estávamos a perceber que era possível. Por isso, esta é a mensagem. Se não podes parar, é porque tens de parar. gosto, gosto da maneira como foste fechando gavetas e é mesmo isso. Acho que se passa pela nossa cabeça a ideia, epá, eu agora não posso parar, é mesmo a altura de reavaliarmos algumas coisas, falar com alguém, tomar algumas decisões e mudar algumas coisas na nossa vida, porque tu falas da tua experiência clínica e de todo o teu background, eu falo da minha experiência pessoal. O não posso parar foi um bocadinho mesmo para mim a morte do artista. E o empurrar com a barriga, é só até Y, é só até X, já gravei alguns conteúdos sobre isso, foi a pior coisa que eu fiz, porque dá-te uma ideia de que alguma coisa vai acabar, quando na verdade, se tu de facto não dissesse, pá, espera aí, eu não posso parar, deixa-me lá reajustar aqui algumas coisas. Se não fazes reajustes,
se colocas uma data para fazer os reajustes, eles provavelmente nunca vão ser feitos, porque há sempre mais uma emergência, há sempre mais uma necessidade, há sempre mais uma coisa para tu fazeres, há sempre mais um agora é isto, agora é aquilo, agora é outro, e eu acho que essa foi a maior lição talvez que eu tive destes meus últimos meses, foi se eu estou a sentir que alguma coisa não está bem, então eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Pode ser agarrar e ligar a um psicólogo, ou falar com um amigo, ou seja o que for, ou mudar hábitos de sono, de alimentação, de esforço, de esforço físico, mas alguma coisa tem que ser feita. Só o sentimento de não posso parar, no meu entender, no que toca à saúde da mente, é um bocadinho, vou usar uma expressão um bocadinho hiperbólica, mas é um bocadinho suicida, porque põe-te num beco sem saída. E eu trouxe exatamente porque tive este fim de semana, como disse ao início, esta conversa. Mas deixa-me dizer-te, e para estamos quase a terminar, mas eu estou espantado porque tu tens um livro extraordinário sobre estas Não temáticas falar sobre ele. e não falaste sobre ele. Aí está. Por amor de Deus, isso não... Quer dizer, Eu não agora, falaste que querias poupar o product placement, né? Quer dizer, eu aqui a tentar ganhar algum não, foste dinheiro. fantástico, Ruben. Eu estou, agora é um twist para quem está realmente interessado neste livro. Já agora, muito jeitoso, escrito por mim. Daquilo que Modéstia à parte. está a falar, estamos aqui a falar, está lá, até esta questão da vivência da carreira, que é uma coisa Uhum, singular, única, e tu estavas a falar das pessoas realizadas e que não estão realizadas necessariamente no trabalho porque fazem uau, aquilo que eu faço e sou apaixonada, mas que têm resultados e que têm sucesso. Cada um tem que perceber qual é o seu interesse naquele trabalho. certo. Porque é que eu estou aqui? A grande questão é sempre porque é que eu estou aqui? E se isso estiver bem arrumado na nossa cabeça, foi a primeira coisa que arrumamos no primeiro capítulo do livro, porque é que eu estou a fazer este trabalho? Isso tem que ser claro para mim. Qualquer pessoa pode falar de uma experiência, da sua experiência e ela ser diversa. Pessoas que dizem, é a minha paixão, estudei para isto, e outros podem dizer, eu estou aqui porque este trabalho não é exatamente aquilo que eu imaginei em termos de Uhum, conteúdo, mas eu trabalho na área social e apoio pessoas e foi por isto, e é isto que me move, são os meus valores. Outra pessoa que diz que sim, isto é super essencial agora, eu tenho contas para pagar e este trabalho faz-me fazer isso, então eu estou ótimo assim, é aqui que uhum, eu tenho que estar. claro. Ah, é redutor? Não é. Quem é que sou eu para julgar a experiência de trabalho de outra pessoa? Ela pode Mas há uma realizar-se. tendência, gigante de julgar esse Não lado. pode realizar-me porque saio a horas, como eu já escutei algumas pessoas dizerem, eu era, imagina, numa unidade de Fabril, ou mesmo pessoas em cargos, questão real, cargos de gestão dizerem, eu não quero continuar a ter esta função, eu quero ir para casa todos os dias às 5 da tarde, Uhum, eu vou pedir para fazer uma função de apoio, atenção, gestão, apoio, porque eu quero ir para casa todos os dias às 5 da certo, tarde e acabou. E como é que isso mudou a sua vida? Estou feliz. Posso ir buscar os meus claro, filhos à escola. Ou pego na minha prancha de surf e divirto-me todos os certo. dias. É o que eu quero. Ou vou ajudar, estou a fazer voluntariado agora. Eu trabalho uma parte do ano e outra parte eu vou. Ou simplesmente quero ter tempo livre. Qual é o problema com isso? Porque não deixamos a nossa marca no mundo, a nossa pegada, nós até queremos agora diminuí-la, não é? Por causa das questões do ambiente. Não vamos falar sobre isso. Qual é o problema, não é? As experiências são singulares. Nós Uhum, temos algumas marcas, mas as experiências são singulares. sem dúvida. Hoje estamos com um programa muito líquido e eu vou só aqui, muito rapidamente, meter Apanhei alguma a coisa, última. foi isto. Não, 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 porque eu estava a pensar nisto, estava a ligar isto com o tema que eu escolhi normalmente é o nosso segmento final, que é aquele segmento meio insólito em que um de nós ou ambos nos indignamos com alguma coisa que está a acontecer no nosso mundo. E eu hoje não me vou indignar com o agora, mas não é indignar, mas estava a pensar isto porque nós muitas vezes esquecemos e às vezes até dizemos isto quase a gozar com a autoajuda por causa das nossas frustrações e tudo isso,
E eu estava, às vezes gozamos com o facto dos discursos de autoajuda falarem na frustração como um gasóleo, alguma coisa que nos impele e de certa forma tem algum fundo de verdade, mas eu estava a ligar isso e com a nossa capacidade de conseguirmos viver a nossa vida através, às vezes, apesar das nossas frustrações, por exemplo, profissionais, onde não estamos a fazer aquilo que amamos às vezes e por aí fora. E eu estava-me a lembrar, eu nasci em 1984, não digas a tua idade, eu só vou dizer eu a minha, Cassiana. E, portanto, significa que Também tenho... sou da década de 80, já agora. Exato. Ninguém diria. E só quando tu disseste 5 filhos 90, há bocadinho, 90, eu pensei assim, o pessoal se calhar, a Cassiana começou a ser mãe aos 12 ou 13, qualquer coisa assim no género, pá. eu sou da década de 90, claramente. Diz. Sou da década de 90, claramente. Não, deixa isso para o pessoal. Deixa isso para as pessoas lá em casa e no carro. Mas estava a dizer, eu não me lembro desde que sou pessoa eu desde cedo comecei a acompanhar a atualidade. Eu não me lembro de nenhuma altura neste país, jardim à beira-mar plantado, nós não termos vivido em crise. Sempre eu lembro de isto está muito difícil, isto está muito complicado. Porque temos agora uma crise política, não é? E eu nunca me lembro. Estivemos sempre em crise. Nós alegremente andamos de crise em crise e estamos sempre com um pé na desgraça. Eu não sei se isto é fado, se isto é. Bom, se isto é Portugal no seu melhor ou no seu pior, mas o que é certo é que isto faz lembrar um bocadinho que nós também na nossa vida acabamos muitas vezes por ter que gerir mais do que resolver, mas gerir um bocadinho as nossas frustrações e andarmos nas nossas próprias, às vezes, crises da nossa vida e continuarmos a avançar apesar delas. Eu sei que isto é um bocadinho lame, lamechas, sei lá, o que lhe quiserem chamar, mas às vezes sinto-me não indignado desta vez. Este Parem o Mundo não é um Parem o Mundo de indignação, é um Parem o Mundo com um toquezinho de resignação, de alguma frustração de, ora, aqui vamos nós outra vez, Portugal, aqui estamos nós, é só mais uma crise. Eu acho que se fosse falar com os meus avós que já não estão vivos, eles dir-me-iam que eles próprios sempre viveram, sempre no nosso país houve alguma crise. Não sei se é a tua experiência, Cassiana, mas aqui estamos nós. Eu lembro-me de estar na escola e de assumirmos que não íamos ter trabalho. Exato. 20, 25 anos, estávamos na escola secundária e não interessa muito para onde vais porque não vai haver emprego. E realmente, para um psicólogo, no outro dia estávamos a brincar, bem, agora é muito perigoso, não vou abrir essa janela, mas estávamos a fazer uma escadinha de profissões, não é? Quão mal estávamos nós, psicólogos, não é? Estávamos lá embaixo, realmente o que é que pode ser pior do que isto? A brincarmos. E eu tive e acho que estou muito grata à carreira que lá está, que se foi construindo com intenção, muita intenção, eu quero ir para ali, mas muitas coisas que foram surgindo no caminho, acontecendo, que foram oportunidades e tu dizes, quero passar aquela porta ou não quero, no fundo é muitas vezes a escolha. Mas é uma área que tens de ter paciência para chegares à maturidade de carreira, não é como vires das TI, que antes de acabares a faculdade já alguém te quer, não é? Passas no mínimo uma década a estabelecer o teu nome e a chegares ao ponto, não é, em que dizes, ok, já tenho que referenciar para outros porque isto ou aquilo, mas é uma profissão que exige paciência. Mas isto, voltando à tua pergunta, quando escrevi a Bíblia da Carreira, eu ia enlouquecendo a escrever o 4º capítulo, que é um capítulo sobre as competências do século XXI. Eu fiz tanta revisão da literatura que cheguei um dia e pensei, estou perdida e não sei o que escrever. Bloqueei completamente e tinha um deadline e não conseguia avançar. E um dos motivos foi o acesso à informação. Quando começas a manobrar os dados, a perceber os diferentes institutos que estão implicados na qualificação e na formação em Portugal, no emprego, na criação de emprego, e começas a perceber o divórcio enorme entre aquilo que a máquina
do Estado tem para oferecer em termos de qualificação e formação nas nossas universidades, escolas profissionais e o mercado real de trabalho, começas a perceber que há tanta informação, muita dela não concluída, estudos que não são levados até ao fim e tu não consegues agarrar naquilo e dizer, e agora o que é que eu tirar faço? conclusões. Que te permita fazer uma comparação de igual para igual com o resto da Europa, que é sempre a medida, e também começas a ver que os próprios organismos às vezes estão-se a sobrepor. Quando tu queres desenhar alguma coisa como uma resposta para o país, vês que falta aqui, espera aí, mas onde é que está a cabeça disto? Temos quantas cabeças, quantos pescoços, quantos braços, quantas pernas, não tens um organismo. E isto se calhar perpassa qualquer coisa que se queira fazer em Portugal. Por isso, eu acho que muitos dos nossos desafios e das crises que temos vividos são por uma falta de uma espinha dorsal. E com isto eu não estou a falar de nós não termos alma como povo, pelo contrário. Nós temos alma, temos criatividade, temos genialidade e prova disso são a quantidade incrível de invenções que nós vamos produzindo e mesmo durante a pandemia percebemos isso. Muita dessa inovação tecnológica às vezes nem temos capacidade de a usar nacionalmente e ela é exportada, assim como pessoas que exportamos e que estão em diferentes regiões do mundo a trabalhar em centros de investigação, em tecnologia avançada. Temos pessoas extraordinárias, um espírito crítico e crítico também, mas eu queria dizer criativo e inventivo, mas falta-nos aqui uma espinha dorsal que dê estrutura a isto e fazendo uma crítica política fortíssima. Estamos em crise outra vez. Tu vê lá. Sim, vamos nos arranjar problemas. Há uns dias eu estava a ler... Eu depois corto, eu faço edição. Uma entrevista com uma artista que falava sobre o problema do racismo sistémico. E eu gasto algum tempo a refletir nestas coisas e estava a pensar como é que nós, sendo um país tão pobre, não temos a coragem de apertar o botão do reset, o botão do não parar, aqui, vamos aplicá-lo aqui, e dizer, num país pobre, será que nós precisávamos ter uma máquina do Estado tão pesada? Num país pobre, será que devíamos ter direito a andar de carro? Por exemplo, porque até pensando nas questões ambientais, não é? Se calhar não precisávamos. E pegávamos no dinheiro. Nenhuma nação deveria estar tranquila quando os seus cidadãos muitas vezes não têm sequer um cartão de cidadania, quando vivem em partes alienadas da cidade, que não têm acesso a casas, a educação, a transportes, e isto devia nos incomodar profundamente como governantes. Certo. Uma espinha dorsal a isto é sermos muito brutos e pensarmos este não parar, que é o sistema político implementado, e dizer isto está tudo trocado. Eu tenho que ter este número infinito de pessoas na Assembleia da República para resolver os problemas de um país com meia dúzia de pessoas, e depois quero destruir o padrão dos descobrimentos, porque isso vai resolver os problemas. Quando os problemas reais é nós permitirmos que cidadãos, pessoas reais como nós, não tenham uma casa para viver, não tenham um cartão de cidadania, não tenham escola, não tenham transportes. Um país pobre não deveria ter luxo nos seus governantes. Isto se calhar resolvia alguns problemas da nossa crise. Escreveste agora um manifesto? Escreveste agora um manifesto, foi. Escreveste agora um manifesto. Estás a imaginar um DJ? Ok, eu apertei os botões todos com sol. Vou dar só o ponto final. Eu sou uma pessoa politicamente muito ativa, não aqui no podcast. Vou dar só um ponto final na tua dissertação e no teu manifesto político, dizendo que é uma questão só de somar 2 mais 2, porque se criarmos pessoas demasiado independentes, se criarmos pessoas económica, social, sei lá, em todas as áreas da sua vida independentes, depois elas tendem a pensar pela sua própria cabeça, digo eu. E enquanto estiverem independentes diretamente das migalhas que este ou aquele governante, independentemente da cor política. As migalhas, e não sei porque a expressão 5 euros vem à minha cabeça, mas não vamos abrir essa gaveta agora.
Mas entendes que sempre, quanto mais as pessoas puderem estar dependentes disso, há um estudo que saiu há pouquíssimos dias sobre a quantidade de pessoas que ganham o salário mínimo, não sei se a percentagem de trabalhadores que ganham o salário mínimo, que cresceu imensamente nos últimos 10, 15 anos, e também tem um bocadinho a ver com o aumento do salário mínimo, que eu creio que faz todo o sentido, mas de facto o salário mínimo cresce, mas o médio não, que isso é uma coisa bastante interessante do nosso país, mas quanto mais dependentes as pessoas estiverem, mais fácil é, eu vou usar uma palavra um bocadinho forte, mas é mais fácil é comprar o seu voto ou a sua preferência, e por isso eu acho que o problema é do próprio sistema que não permeia, não dá prémio àqueles que fazem trabalho não de ajudar diretamente, e eu acredito que há casos, eu sei que há casos onde é preciso ajudar diretamente, mas de criares uma sociedade robusta o suficiente para as pessoas terem as suas oportunidades, o chamado elevador social, expressão muito utilizada, poder funcionar verdadeiramente, e as pessoas não viverem das migalhas que lhes são dadas, por este ou por aquele, mas viverem de forma digna do fruto do seu trabalho. E aqui, Fazerem o seu pão. exatamente, e aqui sejamos francos, não há nenhum trabalho neste mundo que sendo pago a 600 e vamos pensar no salário mínimo, seja pago de forma condigna. Eu sei que isto tem a ver muito com a nossa produtividade e onde é que nós estamos enquanto país, mas a verdade é que isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. Enquanto o país Como alguém não... dizia, Ruben, não é tanto qual é o salário mínimo, embora eu também sei que isso Certo? influencia, mas nesta fase, se calhar para nós a subida do salário mínimo é absolutamente crítica, porque subindo vai subir tudo e eu não sei se sustentamos semelhante coisa, Certo, certo, certo. e a quantidade de pessoas que o estão a ganhar. Exatamente, mas isso tem a ver com o tal, nós transformamos, Muitas isto parece um pessoas. programa agora de economia, enfim, mas é verdade, Não, tem a ver com o tem facto a do ver com salário o que vou médio, falar. Não isso posso tem a ver com parar, tem a ver com isto. mas é verdade, mas nós estamos a brincar, mas eu, se calhar tu saberás melhor números do que eu, mas eu diria que há uma grande parte dos problemas, mesmo de saúde mental, advém no final do dia, bem exprimida a questão, de tu trabalhares às vezes que nem desculpa a expressão um bocadinho corriqueira, mas que nem um Moro, trabalhares imenso e não teres uma retribuição que te permita depois ter uma vida onde tens que andar a contar a partir do dia 10 os tostões para chegar ao final do mês, ou do dia 15 ou do dia 20, e não teres uma vida onde tu podes condignamente não só colocar comida na mesa na tua mesa, ou dar comida aos teus filhos, Uhum. ou seja o que for, mas poderes ter uma vida em que tu podes dar-te até a alguns luxos, poder ter uma habitação condigna, poder ter liberdade de É? escolha financeira em muitas áreas. E há certamente muitos problemas que advêm, mesmo em termos da saúde da mente, que advêm de depressões, e nós sabemos o quão, muitos de nós já passaram por situações destas, o quão duro é lidar com pressão financeira. Talvez das coisas mais complexas de É a nós vida lidarmos. real. É a vida Exatamente, real, não é? exatamente. Claro que nós podemos falar sobre superar os limites e há muitos livros muito bonitos sobre isso. E o que interessa é a nossa atitude. É verdade. Tudo isso é verdade e toda a gente Certo. tem que viver com aquilo que lhe saiu na rifa. Vá, vamos agora trazer isto mesmo para a terra. E como eu dizia há bocado, com o que eu tenho, reajustar, aprender a viver. É verdade. Mas a maioria de nós, quando escreve um livro deste ou quando fala sobre isto, primeiro, se estás a escrever um livro sobre isto é porque realmente já deste a volta e já estás num sítio muito mais Certo, confortável para o estares a certo, escrever, certo, já certo. agora, não é? E por isso a nossa forma de olhar para as coisas é de alguém que passou por aquela situação, superou e deu a volta. Mas se nós pegarmos muitas vezes na origem de muitas pessoas que efetivamente estão agora a ganhar o salário mínimo, foram empurradas para essa situação, e pegas nos recursos e tu vês que há limitações que são as tais limitações sistémicas, não é? Queres Certo. avançar, não tenho onde deixar os meus filhos. Queres avançar, não tens a Uhum. escolaridade. Queres avançar, vamos falar da vida real, não é? Tenho mais de 50 anos, eu estou sempre a encorajar as pessoas que não desanimem ainda, porque o mercado não tem mão de obra suficiente e é inevitável que os empregadores comecem a mudar a mentalidade e a assumir que vão ter que ter trabalhadores de todas as idades, porque é Uhum. Uhum. inevitável. Mas as pessoas que vêm de posições altas e querem reentrar no mercado de trabalho, e em especial as mulheres, enfrentam dificuldades muito concretas, muito reais. E tu receberes um não constantemente
É um É duro. exercício, não é? É muito duro dizeres Uhum. tu não, tu não, tu não, dói. E portanto, podemos ir a um lugar muito difícil, podemos, e há tanto trabalho a fazer, uma espinha dorsal. Uhum. É o que eu digo, é um manifesto. Bem, minha querida Cassiana, muito obrigado por este Publicanos e Fariseus. A ti que estiveste aí desse lado até ao fim. Olha, obrigado por todo o apoio. Nós temos tido centenas de pessoas que nos ouvem e que dão o seu feedback através das redes sociais. Eu agora nem tenho aqui os números, mas andei a fazer as contas há algum tempo e o número de downloads, muito obrigado, e de pessoas que nos veem tem sido incrível. Se tens alguma questão, se tens alguma sugestão de tema, força, coloca aí nos comentários, manda mensagem privada para o perspectivar. Da minha parte, bom, estaremos de volta aí no Publicanos e Fariseus. Agora não temos conseguido gravar tanto como na primeira temporada, mas isto também tem a ver com as fases da nossa vida e faz parte. E preferimos gravar bom conteúdo a andar aqui a encher chouriços, não é? Como se diz em português corrente, Cassiana. É, Eu sou um linguista de primeira apanha. Encher chouriços, qual foi a outra? Trabalhar com humor, enfim, uhum. estou prestes a ser cancelado, de certeza absoluta, se isto cai nas mãos erradas. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Lembra-te de nos seguires nas redes sociais, não só a Perspectivar, mas também a mim, a Cassiana. Temos sempre muito e bom conteúdo para te poder ajudar na tua vida e no teu dia a dia. Da minha parte, até ao próximo, talvez primeira pessoa, talvez o próximo conteúdo a temos aqui no canal. Cassiana, um grande abraço, até à próxima. Beijinhos, Até à beijinhos. próxima.